Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, muito poderosa. Como uma simples virada de chave na nossa mentalidade pode, de fato, alterar a nossa realidade. Vamos entender como sair daquela posição de ficar só esperando as coisas acontecerem para se tornar quem ativamente cria os eventos que deseja. Bom, vamos começar com essa pergunta, que é o ponto central de tudo. Muitas vezes, a gente sente que está faltando uma peça no quebra-cabeça, não é mesmo? Pode ser uma oportunidade, um encontro com alguém específico, uma informação que nunca chega. A sensação é essa, de que estamos esperando algo de fora acontecer para tudo finalmente se encaixar. E essa sensação de espera, vamos combinar, pode ser bem frustrante. É como se a vida estivesse em pausa, sabe? Aguardando a pessoa certa a aparecer, a chance ideal, como se tudo fosse obra do acaso. Mas e se tiver um outro jeito de encarar isso? É aqui que a perspectiva muda completamente. O mais comum é a gente sentar e esperar a oportunidade bater na porta. Mas a grande questão é, e se for possível convocar essas oportunidades? E para ilustrar isso, tem uma história pessoal que mostra perfeitamente como isso funciona na prática. Essa história toda começa com uma necessidade bem urgente. É um daqueles casos que, à primeira vista, parece uma coincidência, assim, inacreditável. Mas quando a gente olha mais de perto, dá para ver que tem um princípio muito mais profundo acontecendo ali. O cenário era o seguinte: um problema no apartamento precisava ser resolvido e a pessoa-chave para isso era a corretora, a Valquíria. O detalhe, fazia meses que não tinham nenhum contato com ela. Então, durante uma conversa, a intenção de encontrá-la foi colocada de forma muito clara. E o que mais impressiona aqui é a velocidade com que as coisas aconteceram. Num dia, a necessidade foi identificada e a intenção foi criada. No dia seguinte, o resultado simplesmente apareceu, de um jeito totalmente inesperado. A esposa, ao chegar em casa, passou por uma experiência que parecia não ter explicação. Tenta imaginar a cena. Ela pega o elevador, que, sei lá como, em vez de ir para o andar certo, a leva para um andar aleatório. O elevador desce e, quando chega no térreo, quem está lá? A Valquíria. Exatamente a pessoa que eles precisavam encontrar depois de meses. A reação natural de qualquer um seria: nossa, que sorte, que coincidência absurda. E aqui está o ponto da virada. Diante do espanto da esposa, a resposta muda completamente o jogo. Não foi acaso, não foi premonição, foi intenção. E essa palavra, intenção, é a chave para a gente entender tudo isso. Então, o que é exatamente essa força chamada intenção? Olha, não é sobre pensamento positivo vago, não. É algo muito mais ativo, é como se fosse um comando bem focado. Essa definição é crucial. Intenção é direcionar a energia de forma consciente para manifestar um resultado específico. É uma decisão firme, sabe? É quase como um decreto de que algo vai acontecer, mesmo sem a gente ter a menor ideia de como vai acontecer. Não é um desejo, é uma ordem. Se a gente parar para pensar, a maior parte do que acontece no nosso dia a dia é só um reflexo de padrões e crenças que estão no nosso inconsciente. A grande proposta aqui é tomar as rédeas desse processo. Em vez de só deixar a vida acontecer, é passar a ser o criador deliberado das próprias circunstâncias. Claro, uma história é só uma história. Mas e quando esse mesmo princípio é aplicado por várias pessoas em situações totalmente diferentes? Bom, aí os resultados que foram documentados são simplesmente surpreendentes. A variedade de resultados é impressionante, e não estamos falando de pequenos ajustes na vida, mas de transformações profundas que tocam todas as áreas. Dívidas que pareciam impagáveis, relacionamentos que já eram dados como perdidos, problemas de saúde que não melhoravam com nada. Os relatos são impactantes. Na área da saúde, os resultados são especialmente notáveis. Condições que duraram anos, tipo uma depressão de 3 anos, foram resolvidas em 3 semanas. Ou um desequilíbrio hormonal que já durava 9 anos, simplesmente revertido. São resultados que desafiam o que a gente considera normal. Agora, vamos para a área financeira. Imagina o peso, a pressão de uma dívida de R$ 1 milhão. Uma pessoa que aplicou esse método de criação intencional conseguiu quitar esse valor. Isso não é uma pequena mudança, é uma virada de chave financeira que muda completamente o rumo de uma vida. E tem mais um caso poderoso. Um advogado que viu a renda mensal dele saltar mais de 10 vezes, de 8 mil para 100 mil reais, e isso em apenas 3 meses. O ponto aqui é que não são milagres que acontecem do nada, são resultados diretos da aplicação consistente do princípio da intenção. Certo. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso?
A mudança fundamental é na nossa reação aos eventos da vida. É uma transição de ficar surpreso com o que acontece para começar a reconhecer a própria mão na criação desses acontecimentos. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a mentalidade que enxerga as coisas boas como sorte ou coincidência, nossa, que surpresa! Do outro, a mentalidade que reconhece esses eventos como a materialização de uma decisão, de uma intenção, estava nos meus planos. A escolha entre essas duas visões de mundo define a realidade de cada um. E esse é o convite final que fica. Encara cada dia não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma tela em branco. É um convite para a gente agir como o criador das oportunidades e das situações que vamos viver. E com essa pergunta final, a reflexão vira prática. Ao definir uma intenção, ao tomar uma decisão, parece que o universo conspira para que a pessoa certa, a oportunidade ou a situação apareça, mostrando o próximo passo. A vida está sempre esperando por um comando. A questão é: o que será criado a partir de agora?